Fala galera, eu me chamo Yuri Wagner e eu ajudo pessoas a investir em ações com segurança, saindo do absoluto zero e o melhor de tudo, mesmo que tenham pouco dinheiro para começar a investir, tá legal? Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a ancoragem e como ela afeta os seus investimentos, tá bom? Então, antes de começar, deixa eu só falar para você que está vendo esse vídeo aqui gravado, essa live gravada, que vai ter uma participação sua no final, tá legal? Então não deixa de ver até o final. Dito isso, indo direto ao ponto, o que é a ancoragem? A ancoragem é um gatilho mental que afeta como as pessoas enxergam o preço de alguns produtos, enxergam como elas afetam os investimentos, enfim. Mas antes de explicar esse gatilho mental, deixa eu explicar o que são gatilhos mentais. O nosso cérebro ele funciona de duas maneiras. Tem os pensamentos que são da parte límbica do cérebro, que eles são mais ligados às nossas emoções, e elas chegam essas partes límbicas, elas procuram facilitar o nosso raciocínio. E a parte do cérebro, que é o neocórtex, ele faz um racional mais aprofundado, ele é a parte mais racional do cérebro. Então a gente tem o cérebro racional e o cérebro mais emocional. E esses gatilhos que a gente tem, como a ancoragem, como outros gatilhos que existem, a função deles é justamente facilitar o nosso raciocínio, facilitar com que a gente pense em uma coisa mais rápida. E o que é a ancoragem? A ancoragem faz com que a gente veja o preço de algum produto, por exemplo, ou o preço de uma ação, e imediatamente procure chegar à conclusão de se vale a pena ou não investir fazer aquele investimento ou comprar aquele produto. Então, por exemplo, se você tem uma pilha Panasonic, certo? Então, uma pilha Panasonic, dessa daqui, 4 pilhas, se eu disser para você que ela é R$5, talvez você diga, poxa, eu vou comprar, não sei, vale a pena, R$5 é barato, R$5 é caro. Mas se eu te disser que essa pilha aqui, ela estava por R$30, ela é normalmente vendida por R$30, e ela somente hoje está por R$5. O que você vai pensar? Vai pensar, poxa, realmente hoje está barato. Por quê? Porque o seu cérebro ancorou naquele valor de R$30. Imagine, por exemplo, investir no imóvel. Você vai comprar um imóvel e aquele imóvel custa R$100 mil. Se o preço daquele imóvel cai para, por exemplo, R$90 mil, ou melhor dizendo, R$80 mil, você olha para aquele imóvel e você diz, pô, agora ele está barato em relação ao preço de R$100 mil que ele estava antes. Mas se aquele mesmo imóvel antes custava 70 mil e agora está 80 mil, é o mesmo imóvel, não mudou nada nele, só que agora para você ele está mais caro. Por quê? Porque o seu preço inicialmente estava ancorado em 100 mil, depois ficou ancorado em 70 mil. E aí quando você vê 80, você tem essa referência diferente sobre o valor do que valia aquele imóvel. Então esse gatilho é um de vários outros que nós como seres humanos temos naturalmente e ele afeta a maneira como nós investimos. Então, por exemplo, quando você vai comprar ações de uma empresa, você pode se perguntar, poxa, vale a pena investir em ações daquela empresa ou não? E aí o seu cérebro, a parte límbica do seu cérebro vai procurar chegar a uma conclusão mais fácil, uma conclusão mais rápida. E a maneira de fazer isso é ele ancorar no preço anterior de uma ação. Então você olha uma ação que está custando R$15, se ela antes custava R$10, você pode chegar à conclusão de que agora ela está cara, por exemplo. E aí tem dois tipos de investidor que vão chegar a uma conclusão além dessa, com base nessa inicial, que é, por exemplo, ela era 10, está 15, então ela está valorizando, hora de comprar. E tem outro investidor que vai olhar, ela era 10, agora é 15, então ela está cara, é melhor vender. Então tem esses dois tipos de investidor, mas o ponto é, o raciocínio inicial que veio da ancoragem, do preço inicial da ação, do preço anterior da ação, ele é incorreto, certo? Esse é um raciocínio incorreto. Não adianta você olhar para uma ação de uma empresa e olhar o preço anterior dela e chegar à conclusão de que agora ela está cara ou agora ela está barata. O cenário dela pode ter mudado. Então, por exemplo, a gente pega ações da Wiz. A Wiz é uma empresa da Bolsa de Valores, uma seguradora, e o preço das ações da Wiz estava R$6 no começo de 2021. Agora, enquanto eu gravo esse vídeo, está acima de R$13. Então agora ela está cara, quando ela estava R$6 estava barato. Como é que a gente chega à conclusão olhando apenas isso? Não é possível dizer. Por quê? Porque quando ela custava R$6, ela tinha uma determinada perspectiva de crescimento. Ela tinha perdido um contrato que era muito importante para ela, um contrato com a Caixa, e aí ela ficou com uma renda pior. Mas conforme conforme essa empresa conseguiu novos contratos e teve uma perspectiva de crescimento maior, o preço dela subiu. Então a ancoragem, por si só, ela é incapaz de dizer pra gente se vale a pena ou não você investir em uma empresa, tá legal? E principalmente, quando você vai investir no negócio, imagine que você vai comprar um imóvel, como eu falei. Se aquele imóvel é R$100 mil, quando você vai comprar aquele imóvel para você, ou você, ou seu pai, ou seu tio, enfim, alguém que você conhece, vai comprar um imóvel de R$100 mil para alugar. Vamos dar um exemplo que o aluguel que se espera que aquele imóvel pague
seja de R$2.000, certo? Só para simplificar a conta, dificilmente seria esse valor se o preço do imóvel fosse R$100.000. Mas se fosse, e você tirasse líquido para você R$1.000 por mês, você tiraria R$1.000 para você, R$1.000 você usaria para gastos, enfim, o que for, e você teria feito um investimento de R$100.000 para tirar R$1.000 por mês, que dá 1%, certo? Você, quando for comprar esse imóvel, se você tem a perspectiva de receber R$2.000, vai ter 1.000 de gastos e vai tirar 1.000 de líquido para você, se você vai investir nesse imóvel, ou alguém que você conhece, o que você perguntaria para o vendedor do imóvel quanto custava o imóvel há, não sei, há 6 meses, há 1 ano? Provavelmente não, porque não faz o menor sentido fazer esse tipo de pergunta, certo? Porque é indiferente para você o preço que o imóvel estava há 6 meses, há 1 ano. Isso não vai te fazer chegar a uma conclusão melhor de que vale a pena ou não comprar aquele imóvel. Até porque, nesse caso, 1% ao mês com o imóvel seria um ótimo investimento, certo? Então é impossível dizer com base no preço anterior, tá bom? E o que não é o efeito da ancoragem? O que não é o gatilho da ancoragem? O que não é o gatilho da ancoragem é você olhar para os valores históricos da empresa, não em sua cotação, certo? Mas olhar o quanto a empresa, os números da empresa em si, não da ação que você vê na cotação da Bolsa de Valores. A empresa em si, ela tem lucratividade, ela é uma empresa que vende seus produtos, lucra, e aí você pode olhar, por exemplo, como está o endividamento da empresa historicamente. O endividamento da empresa vem caindo, você pode olhar a rentabilidade da empresa. Então vamos dizer que a empresa seja a Magazine Luiza, que vende esses produtos, vende vários produtos, né? Um deles é essa pilha aqui. Então, se ela consegue vender vários produtos, ela consegue ter uma margem de lucro boa, e você vê que a receita dela está crescendo, a margem de lucro dela está crescendo, o endividamento dela está diminuindo, e você olha esses fatores históricos, aí faz sentido você ter esses fatores históricos para usar de ancoragem, certo? Porque esses fatores históricos servem para te dizer como a empresa está progredindo. E é claro, você deve ir, na verdade, além deles e saber por que a margem da empresa está crescendo. É porque ela está conseguindo diminuir seus custos? É porque ela está aumentando sua receita ao mesmo custo, sem oscilar muito? Então, isso é o que você tem que ver quando você vai investir em um negócio, tá legal? E por que a ancoragem ela pode ser um inimigo tão grande do investidor? Porque justamente porque muitas vezes ela nos engana. Então, imagine que você tem agora 2 imóveis, certo? E aqui a gente está falando de ações, mas eu acredito que o imóvel é a coisa mais fácil da gente entender como funciona a ancoragem. Então imagina que você tem 2 imóveis para comprar, eles são imóveis idênticos, são bem parecidos, ficam no mesmo bairro, mesma área, enfim, são imóveis idênticos. Por algum motivo, um deles está sendo vendido a R$100.000 e o outro está sendo vendido a R$120.000, tá bom? Imóvel A, R$100.000, imóvel B, R$120.000. O imóvel A, os 2 imóveis, a expectativa é que os 2 paguem R$2.000 de aluguel, tá bom? E que você lucre R$1.000 de aluguel por mês, tá bom? Você vai ter os gastos de R$1.000 que tiverem do imóvel e você vai botar no seu bolso R$1.000 por mês com cada um deles. Só que como você investe 100 mil, com o outro você investe 120 mil. Qual dos dois você vai preferir? Com certeza você vai preferir o que custa 100 mil, porque você paga menos para receber a mesma coisa, considerando que todos os outros fatores sejam iguais, certo? Então você paga 100 mil, você paga menos para receber a mesma coisa do outro. Agora, se você ao invés agora imagine o seguinte cenário: o imóvel B, que é um imóvel que custa R$120.000, vamos dizer que o preço dele caiu para R$110.000. Ele agora é R$110.000, mas a expectativa é que você receba R$1.000 por mês, e o outro é R$100.000, e a perspectiva é que você receba ainda R$100.000 por mês. Qual dos 2 imóveis você vai preferir? Provavelmente você vai preferir o de R$100.000, mas ainda assim muitas pessoas vão preferir o de R$110.000, porque na cabeça delas ele caiu mais ou menos 10%, certo? Então ele está agora 10% mais barato, então vale a pena investir nele. Só que aí que tá, isso é gatilho da ancoragem. Você está ancorando o preço daquele valor inicial. E isso acontece com várias pessoas quando elas investem em ações. Então tem a empresa A que você pode investir, que ela tem, vamos dizer, 10%. Enfim, ela tem indicadores muito bons, certo? Assim como o imóvel, que eram 2 imóveis comparáveis, do mesmo modo são essas ações. Elas são empresas comparáveis, certo? Vamos dizer que é Banco do Brasil, melhor dizendo, Banco Itaú e Santander. São 2 bancos, enfim, do mesmo tamanho, são bancos comparáveis. Então, desses 2 bancos, vamos dizer que um deles tem a rentabilidade maior, tem as margens maiores, tem um endividamento menor. E o outro, ele tem, enfim, esteja muito mais endividado, com
margens menores, perdendo cliente, tudo isso, tá legal? Então tem esses dois bancos. Qual dos dois você vai preferir? Provavelmente você vai dizer, vou investir nesse imóvel aqui, nesse primeiro banco, melhor dizendo. O problema é que as pessoas olham para as ações e elas veem, por exemplo, se as ações dessa daqui caíram 10%, ela diz, não, peraí, aqui caiu 10%, então está mais barato. E isso é ancoragem. Ela está olhando apenas o preço dessa ação aqui, que caiu 10%, e ela diz, agora está mais barato, porque está 10% mais barato. Mas e se, ainda com essa queda de 10%, essa ação, essa outra empresa, fosse melhor de investir, certo? Vamos dizer que elas estão com um preço, como eu falei, essa aqui tem um preço um pouco maior e as qualidades delas são muito piores, tá bom? Essa aqui tem um endividamento menor, lucratividade maior, recorrência maior. Só que esse banco aqui, ele é pior, só que as ações dele caíram 10%. Então você fica ancorado naquele preço e diz, poxa, agora é hora de investir nesse banco aqui. Mas não é, porque ele é pior do que o outro, certo? Esse aqui era um investimento melhor antes, e agora que esse aqui caiu 10%, apesar desse aqui cair 10%, esse aqui continua sendo um investimento melhor. Então a ancoragem, ele é apenas um fenômeno que atrapalha a gente quando a gente vai investir, tá legal? Então tem que ficar muito atento a isso, porque isso pode acabar levando os seus investimentos, pode acabar fazendo com que você faça um investimento que é pior, apenas porque hoje as ações caíram 3%, ou essa semana as ações caíram 15%, 20%. Não faz o menor sentido, você tem que olhar nesse momento agora. Essa ação a esse preço é melhor do que essa ação a esse preço? E é isso que vai te permitir chegar à conclusão de qual ação é melhor você investir. Você não deve olhar, essa ação caiu 5%, então vou investir nela agora. Por quê? Você tem que olhar o preço que ela está agora, 5% menor do que antes, e comparar com o preço da outra, se vale a pena ou não. Porque mesmo tem ações que são tão ruins, tem empresas que são... faltam todos esses fatores que eu falei, tem alto endividamento, tem baixas margens, tem baixa recorrência, que por mais que o preço dela caia 10, 15, 20, 30%, ela ainda está muito cara em relação ao preço que ela vale, tá bom? E quando a gente vai investir no negócio, quando a gente vai investir na empresa, a gente está investindo em um projeto, a gente está investindo em uma organização, a gente está investindo num negócio que pode ou não dar certo, dependendo de como ele vai funcionar. Então, isso quando a gente vai investir nesse negócio, a gente tem que olhar esses dados dessa empresa, tá legal? Então muita gente acha que, por exemplo, se um fundo imobiliário ou alguma ação de uma empresa ou algum setor da bolsa caiu 5 ou 10%, é o momento certo de você investir nele. E não necessariamente. Você deve olhar hoje como está o cenário daquela empresa ou daquele setor ou daquele tipo de investimento, comparando, por exemplo, ações com fundos imobiliários, e você vê se vale a pena, se é melhor hoje investir naquilo, comparando com outro ativo ou outra empresa, ou seja o que for. Você tem que comparar os dois como eles estão hoje, e não apenas porque um caiu 5% ou um caiu 10%. Quando isso acontece e você leva isso em conta, você está caindo na armadilha da ancoragem. Você está olhando o preço que era antes, olhando o preço que é agora, e está supondo que agora é mais barato porque antes estava um preço maior. E não necessariamente isso é verdade. Tá legal? Então esse é o jeito errado de você investir. Você investir olhando o preço das ações apenas. Você não olhar a empresa, você não olhar os indicadores da empresa, você não olhar o negócio em si. E, bom, o jeito certo, como eu falei, é você analisar o negócio como se fosse uma máquina de fazer dinheiro. Empresas são projetos, tem pessoas que são negócios, mas se você imaginar isso como uma máquina de fazer dinheiro, você vai imaginar, poxa, se esse banco, por exemplo, ele tem tanto de margem, ele consegue lucrar tanto, ele repassa tanto para os seus acionistas, e esse outro banco tem uma margem pior, é mais endividado, não consegue repassar tanto para os seus acionistas. E nesses dois cenários, esse banco aqui, o primeiro banco, é melhor do que o segundo. E é isso que você vai olhar quando você vai investir. E aí você, depois sabendo isso, você olha o preço das ações em relação ao lucro, por exemplo, você vai olhar indicadores qualitativos, fundamentalistas, de que te comprovem que é melhor você investir numa empresa em relação a outra, e não apenas a cotação. A cotação caiu 30% desse banco. Isso não torna ele melhor, certo? A cotação não diz nada sobre a empresa se você não olha os outros indicadores, tá bom? Então, dito isso, terminando aqui a live já, se você está assistindo esse vídeo aqui gravado, se está vendo a gravação desse vídeo, não deixa de compartilhar com alguém que você acha que precisa ver isso urgentemente, tá legal? Alguém que acaba utilizando do fenômeno da ancoragem para cair em armadilhas e investir em ações. Eu mesmo já caí em armadilhas de investir em ações por causa da ancoragem. Eu vi ações de uma empresa que tinham caído 50%, e eu acreditei que por ter caído 50% era um ótimo investimento. Eu investi, e depois que eu investi caiu mais,
60%, se eu não me engano. Então quer dizer, não importa o quanto a empresa desvalorizou ou valorizou, isso não quer dizer nada em relação ao que vai acontecer no futuro. Você tem que olhar a empresa em si, os indicadores, o endividamento, a rentabilidade, lucratividade e esses indicadores para chegar à conclusão, a perspectiva de crescimento, para chegar à conclusão de se vale a pena ou não comprar aquele negócio, investir naquele negócio. Tá legal? Então era isso por hoje. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. A gravação, essa live vai ficar gravada. E é isso. Obrigado por participar e até o próximo vídeo.